Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. O evangelho que a igreja nos propõe está em Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso, foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem, porventura, jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada, e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará, e se perderá juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, a chave de leitura do evangelho de hoje está lá em Apocalipse. Quando o Senhor diz: eis que faço novas todas as coisas. Jesus inaugurou o Novo Testamento, a nova aliança. O problema é que aquele povo dos fariseus ainda estava com o coração fixado na lei de Moisés, na antiga aliança, na aliança mosaica. E quando eles se aproximam de Jesus e falam: por que os discípulos de João jejuam? Por que os fariseus jejuam? Por que os doutores da lei jejuam? Por que os escribas jejuam? E por que os teus discípulos não jejuam? O jejum a qual eles se referiam era o jejum da lei, era o jejum da lei de Moisés. É como se eles estivessem falando para Jesus: por que todo mundo cumpre estritamente a lei mosaica e os teus discípulos não cumprem a lei? Os teus discípulos não se purificam antes de comer? Tu curas, operas milagres, sinais e prodígios em dias de sábado? Não jejuam os teus discípulos como os discípulos de Moisés e como todos os judeus? Por que vocês não estão se submetendo à lei mosaica? Essa era a questão que era apresentada a Jesus. A questão é muito além do simples e puro jejum. A questão é muito além disso. Porque você sabe muito bem que São Paulo, o grande propagador da nova aliança, o apóstolo dos gentios, fazia extremos jejuns, extremamente penitente. Você sabe que ao longo da história do cristianismo, tivemos vários e vários santos extremamente penitentes, extremamente ascetas, como São Francisco de Assis, como São Bento de Núrcia, como os santos cistercienses, os fundadores cistercienses, como São Roberto, extremamente penitentes, que faziam penitências extremas e tremendas. A questão não é jejum aqui. A questão aqui é porque que aqueles homens ainda estavam fixados na lei velha e queriam fixar Jesus na lei velha. Tanto que Jesus diz exemplos de coisas novas. Não se pode pegar um remendo novo e colocar no pano velho. Não se pode pegar vinhos novos e colocar em odres velhos. O que Jesus estava querendo dizer é: abra os seus corações para a novidade que eu estou trazendo para vocês. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que renovo os corações. Assim como eu renovei o coração de Mateus, que era um publicano, um pecador, e se transformou em santo. Assim como eu renovei o coração de Zaqueu, que era chefe dos publicanos, um ladrão, e se transformou em santo. Assim como transformei e renovei o coração de Maria Madalena,
que era uma meretriz que se prostituía com os leprosos e com os romanos, e a transformei numa grande santa. Assim como eu transformei a água em vinho, eu quero fazer novas todas as coisas na sua vida. Eu quero te mostrar o novo de Deus. Eu quero abrir diante dos seus olhos um tempo novo e quero te levar a conhecer um lugar que você jamais imaginou. Coisas novas. Como vai dizer São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Coisas que os olhos nunca viram, coisas que os ouvidos nunca ouviram, coisas que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisas novas, eis que faço novas todas as coisas. O grande problema daqueles fariseus é que eles se recusavam a se abrir ao novo de Deus. E permaneciam pregados, colados, grudados na velha aliança. E não conseguiam ouvir a palavra de Jesus, não conseguiam ouvir a novidade, a boa nova. Evangelho significa boa nova, significa novidade, boa. Eles não conseguiam se abrir ao Evangelho, a boa nova da salvação. Meus amados, o grande problema é que, tendo se passado 2023 anos do nascimento de Jesus, ainda hoje nós não conseguimos nos abrir à novidade do Evangelho. E continuamos pregando remendo novo em roupa velha. Continuamos colocando vinho novo em odres velhos. Como assim, Fábio? Colocando vinho novo em odres velhos? Remendo novo em roupa velha? O que você quer dizer com isso? Continuamos querendo ser cristãos, nos dizendo cristãos, ou seja, vinho novo, remendo novo, mas sem mudar a nossa vida. Continuando vivendo uma vida que não está de acordo com o Evangelho, com a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho exige mudança de vida. E esse é o mote do Evangelho de hoje. Jesus conta uma parábola no Evangelho que um homem descobriu um tesouro oculto no campo. Então ele vendeu tudo para comprar aquele campo. Vendeu tudo, abandonou sua vida velha e começou uma vida nova porque ele queria comprar aquele campo. Vendeu tudo, deixou tudo para trás. Quando Jó é tirado pelos anjos de Sodoma e Gomorra, porque Deus iria destruir a cidade, o anjo diz: não olhe para trás. A mulher de Jó olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não olhe para trás, abandone o velho. Nesta segunda-feira, iniciando essa nova semana, Jesus traz para você essa boa nova. Jesus quer fazer novas todas as coisas na sua alma. Mas para isso, você precisa abandonar os odres velhos. O que na sua vida que é velho, que precisa ser mudado? Talvez sejam muitos odres, talvez sejam muitos panos velhos, que a gente não consegue de uma hora para outra mudar tudo. Então, nessa semana, hoje, dia 15 de janeiro, escolhe um odre, um pano velho para jogar fora. Um odre velho para jogar fora. Escolhe um vício. Em palavras mais simples, né? Escolhe um vício para jogar fora. É a gula, a preguiça, o hábito de falar mentiras. Escolhe um vício, um pecado seu. É preciso colocar vinho novo em odres novos. Jesus quer realizar coisas tremendas na sua vida. Ele quer realizar coisas fantásticas. Ele tem um novo preparado para você. Mas para se abrir ao novo de Deus, é preciso jogar fora aquilo que é velho. É preciso deixar passar o que passou. Medita sobre isso. Faz um propósito, um voto com você mesmo. De hoje, renunciar um odre velho. Um vício. Escolhe um único vício. Um único vício. Estamos começando o ano de 2024. Santo Afonso Maria de Ligório diz que se nós vencêssemos um vício por ano, logo seríamos santos. Eu quero te fazer uma proposta nesse ano de 2024 que está iniciando. Deixar para trás o que é velho. Pensa nos 7 pecados capitais. Gula, preguiça, avareza, luxúria, ira, inveja e soberba. 7 pecados capitais. A soberba é o orgulho. A luxúria, o pecado contra a castidade. Pensa um desses 7 pecados capitais. Qual o pecado capital que você mais tem cometido? Qual é o seu pior vício na ordem dos pecados capitais? É a gula? É a preguiça? É a avareza? Você é apegado aos bens materiais? É a luxúria? Você tem pecado contra a castidade?
por olhares, por pensamentos, por sentimentos, ou até mesmo por atitudes. É a luxúria? É o orgulho? Você tem sido soberbo, vaidoso, orgulhoso? É inveja? Qual o pecado capital que você tem mais cometido? É preciso deixar para trás o que ficou para trás. Jesus quer fazer novas todas as coisas. Escolhe um pecado capital. E nesse ano de 2024, luta para transformar esse vício em virtude, para vencer esse pecado capital. É a minha proposta para você nesse ano de 2024. Foca em um único pecado e combate ele até transformar esse vício numa virtude, até transformar a preguiça em diligência, a gula em temperança, a luxúria em castidade, a soberba em humildade, a inveja em benignidade, a avareza em bondade, em caridade. Luta, porque essa luta é a única luta que vale a pena. Porque desta luta, depende a sua vida eterna, a sua eternidade no céu ou no inferno. Pensa nisso. Jesus diz: eis que faço novas todas as coisas. Ele veio trazer a boa nova do Evangelho. Então se abra para o novo. Vinho novo em odres novos. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.